Olá. Bom, primeiro de tudo, né, bem-vindos aí para a nossa terceira Tech Friday que a gente está realizando, a primeira de 2023. E não podia ser outro tema, eu acho, né, para começar o ano aí, né, porque, cara, um mês, né, acho que foi um mês que o ChatGPT gastou para atingir 1 milhão de usuários, e hoje já nem sei mais em quantos usuários estão, tá gigantesco, já foi adquirido pela Microsoft e já está em fase de integração aí. Bing, o Bing já abriu, o Bing e o Edge, né, que é o Microsoft Edge, já abriu formulário para os usuários beta, para usar já direto. Então, isso já desencadeou uma série de outras tecnologias de inteligência artificial trazendo, né, vindo aí para a gente. Há algum tempo atrás, antes do ChatGPT, a gente tinha aí o GitHub Copilot, né, que é o GitHub Copilot, que era uma ferramenta aí que usava a base do GitHub para poder nos oferecer códigos, né, uma continuação do código que a gente está escrevendo. E vários devs que eu conheço aqui, eu troquei bastante ideia, quem usava o Copilot, assim, aumentou bastante a produtividade, mas traz ainda alguns problemas, né? Obviamente que a gente vai tratar por aqui. Depois desse surgimento, desse boom, né? Tem surgido um monte de, na minha humilde opinião, buchicho, né? Sobre o fim do programador, agora não precisa mais de estagiário, não sei o que, cara. E aí, eu queria já começar perguntando aí para nossa, né, para o Esdras e para a Solange, que recruta bastante, qual é o impacto das inteligências artificiais aí para a gente que trabalha com tecnologia? Vocês acreditam que ela pode piorar o nosso cenário ou ela vai melhorar o nosso cenário? Eu vou ser educado, primeiras damas. Vai lá, Solange. Bom, hoje a gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? Eu acho que a inteligência artificial, assim como todo indivíduo, ela vem para dar um suporte muito interessante, mas principalmente quando a gente fala de profissionais de tecnologia, a gente fala de uma mãozinha ali em atividades que são mais operacionais, né? Então, hoje o dev ele não vai precisar se concentrar, talvez, ali tanto em redigir um texto, por exemplo, para um produto que ele está desenvolvendo, porque ele tem um suporte de outras ferramentas, né, que já vão pensar isso, de certa forma, pensar bem entre aspas. Mas aí até puxando um gancho no que o Fábio comentou, né, sobre, agora eu não vou precisar de estagiários, não vou precisar de júnior e nem nada disso. Eu acho que sim, vem com uma mãozinha que talvez há poucas semanas atrás era prestada aí por júniores e por estagiários, mas mesmo assim há muita demanda no mercado para ser suprida, né, por quem entende de tecnologia. Então, da mesma forma que essas inteligências, elas vão dar um suporte ali para quem é sênior, elas também vão dar um suporte para quem é júnior, e ninguém vai roubar o lugar de ninguém, não. Pelo menos é o que eu penso. O Esdras? Eu sigo a mesma linha. Eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar. O Copilot já estava aí, a gente estava em um boom de contratação, né? Tendo várias contratações de júnior, e o Copilot já existe um tempinho. Creio que muita coisa vai facilitar no seguinte, por exemplo, uma validação de CPF. Hoje você vai botar o comando validação de CPF, ele vai te entregar um código pronto. Uma coisa que antigamente a gente tinha que pesquisar, pegar e tudo mais. Creio que isso também vai ajudar muito o pessoal que está começando, né, a se desenvolver, a pegar ideias. E eu sempre desafio use o ChatGPT, aprenda, mas tenta entender o que ele está fazendo. Porque o maior problema, não só, até antes do ChatGPT, a gente tinha internet para pesquisar, pegar conteúdo e pegar código às vezes, mas copiar e colar é um problema para a gente se desenvolver. Então, legal, o ChatGPT gera tudo para a gente, mas se a gente ficar mal acostumado a só usar ele e não pensar, a gente pode fazer um código ruim, a gente pode... eu já fiz vários códigos nele, e teve alguns códigos que ele fez coisa errada. Eu até brinco que ele não sabe fazer CSS, então eu fui programar um negócio CSS, ele fez um negócio todo cagado, eu não achei legal. Então, o Júnior vai continuar existindo, eu acredito nisso,
vai continuar precisando dessa mão de obra inicial, e fora que eu acredito que se a gente, vamos botar assim, né, elimina o júnior da equação, você não se produz mais pleno e sênior, então quebra toda a cadeia. Não faz sentido a gente achar que vai tirar o júnior, porque, né, precisa do processo para chegar ao sênior, a um especialista. Então, não seria inteligente cortar o júnior da equação, porque a gente acabaria com a profissão e isso não é possível. Então, essa é um pouco da minha visão do que eu acho que o ChatGPT vai vir, tá aí, né? É um suporte muito legal. Eu uso bastante, inclusive, hoje, para produzir algumas coisas, me ajudar em alguns códigos, para ter ideias. Então, às vezes, eu quero seguir por uma linha, boto lá, vejo, pego o exemplo, modifico, faço do meu jeito algumas coisas, mas é uma ótima ferramenta. Eu acredito nessa linha, que é bem parecida com a Solange. Eu acho que o que o Esdras falou é muito bem colocado, principalmente sobre essa cadeia, né? Para a gente, aquela frase assim, bem clichê de LinkedIn, o sênior de amanhã, o júnior de hoje, então a gente precisa continuar formando e dando oportunidade, inserindo esse pessoal no mercado, para que, né, haja escalabilidade, haja futuro, haja, enfim, tudo isso dentro do segmento. Mas também só queria estender que isso que o Esdras comentou, né, sobre o perigo do Ctrl+C, Ctrl+V, não se encerra ali no ChatGPT. Vai para o Stack Overflow e vai para o sênior, que sabe um pouquinho mais e te dá uma mãozinha de vez em quando. Então, né, acho que essa recomendação, esse ponto que o Esdras tocou, se estende aí para todas essas áreas. E aí, eu entrei atrasado, mas só falando aí, pessoal, é que nem antigamente a gente andava a cavalo, né? E aí inventaram o automóvel e aí você pensa assim, então acabou, ninguém vai usar cavalo para nada. E hoje a gente tem outros usos, né, pro animal. Então, assim, nada acaba, as coisas vão se transformando. Aí o que vai diferenciar o bom desenvolvedor, independente de nível, do mal é aquele que sabe pegar as novidades e pegar aquilo a seu favor, né? Então, como que você pega essa IA e faz com que ela te ajude? Pensem agora, imagina, vocês têm um chat GPT, que é e não só ele, tá? Ele é um IA, você tem várias. Agora você tem um cara que ele, podemos dizer um cara, né? Você tem uma IA que ela te ajuda a desenvolver. Pensa quanta coisa você pode desenvolver agora e fazer um portfólio que você antes teria mais dificuldade de fazer. Entendeu? Pensa nisso. Então pega e tá aí de graça. Você poderia, tipo assim, em 5 minutos dentro do ChatGPT, ele te dá muito código que você, assim, você vai encontrar na internet, mas ele te dá muito mais fácil, tipo, você só precisa saber perguntar, claro, mas, assim, para estudo, para desenvolver o portfólio inicial, eu acho que o Júnior hoje, né, o que ele tem que fazer é acompanhar as tendências e saber usar a ferramenta. Provavelmente vai acabar sendo uma ferramenta utilitária aí para um desenvolvedor júnior, até para os sêniors também, e, cara, pega isso e aproveita. E aquele código que você demorava 3 dias lá para fazer apanhando, agora você vai entrar na empresa lá, você vai usar o ChatGPT, você vai dar uma estudada e você vai entregar muito mais rápido, entendeu? Então, acho que é por esse caminho. Já quem está usando isso, já sentiu algum impacto de produtividade? Eu já tenho usado, né, bastante para alguns projetos pessoais, principalmente, e é absurdo, porque vou dar até um exemplo, né? Eu precisava desenvolver um código que usava cálculos gráficos complexos, que precisa de cálculo matemático, pesquisar eu tinha que entender como funcionava o cálculo, transformar aquele cálculo em algoritmo para tentar fazer um negócio, entender as bibliotecas que eu ia precisar usar para poder. Então, eram muitas condições que eu ia precisar para poder conseguir fazer esse código. E aí eu fui no ChatGPT e pedi para ele gerar um código e eu falei exatamente os gráficos que eu queria montar, os cálculos e tudo mais. E ele produziu o código. E pelo código foi muito mais simples de eu entender, porque eu aprendi qual biblioteca que é melhor de usar, consegui ver o cálculo como no código, para mim, é muito mais intuitivo do que na matemática. Lá, então, olhando o cálculo matemático, olhando o código, para mim, foi muito mais intuitivo no algoritmo. E eu consegui pegar aquele algoritmo e otimizar. Então, tipo, de repente, um trabalho que eu gastaria talvez uma semana de estudo para pesquisar qual biblioteca, ficar comparando, buscar cálculo matemático para entender toda a lógica matemática por trás, mas
para resolver um problema que é muito mais pontual, eu resolvi, eu acho que em um dia, todos os cálculos que eu demoraria talvez uma semana. Então, o aumento de produtividade foi absurdo nesse ponto. E você considera, assim, que se fosse uma outra pessoa, talvez com um grau de senioridade mais baixo que o seu, conseguiria resolver o mesmo problema que você, usando isso? Essa pessoa conseguiria chegar no mesmo resultado que você? Então, aí eu acho que tem um ponto que é muito legal, que é uma coisa que a gente bate muito aqui nas aulas, né? Que é aprender a pensar. Eu acho que quando a gente sabe pensar, a gente sabe transmitir o que a gente quer, a gente tem mais clareza no que a gente quer pedir. Então, eu acho que talvez a pessoa mais júnior, ela teria que estar se desenvolvendo muito nisso. Né? Como eu penso, né? Para poder passar para o ChatGPT o que ele quer de fato. Porque às vezes a gente escreve lá, eu quero um código que faça determinada... E faz muito amplo e ele não consegue gerar bem. Então, o júnior pode ter um pouco mais de dificuldade nesse ponto de conseguir explicar, mas é algo que eu acho que é algo que se trabalha, entendeu? Que é algo que já deve estar se trabalhando hoje, que é o pensamento lógico, pensamento computacional. Então, a gente já bate muito isso aqui, né? Vamos aprender a pensar, vamos pensar junto. E eu acho que em pouco tempo a galera vai estar brincando lá no ChatGPT com essa didática que a gente fala, né? De vamos aprender a pensar. Entendeu? Por exemplo, eu uso muito mais para estudo, e eu acho muito legal para estudo, tipo, às vezes eu pego um tema, um problema que eu conheço, mas de repente eu não sei todas as ramificações para resolver esse problema. Aí eu entro lá no IA, começo a mandar pergunta, vejo que ela me devolve, vou analisando, e aquilo já me dá insight é assim que eu vou fazer isso, aqui eu vou ajustar aqui, e aí eu posso aplicar essa lógica. Então, acaba sendo uma espécie de apoio ali para o desenvolvimento. Então, é muito mais quando tem alguma dúvida, e nem sempre ele vai entregar a resposta certa, assim, ou a resposta completa, mas ele vai te trazer um trecho de código, e assim, quando você tem experiência, tá, e é uma das coisas importantes, você sabe onde você vai pôr aquele trecho de código, você sabe o que você vai precisar alterar ali. E o ChatGPT, dificilmente ele vai ter não só ele, outras IAs, eles não vão ter o contexto todo de negócio. E é aí que eu acho que o desenvolvedor ele brilha, porque o que a gente faz, na verdade, é resolver problemas, tá? É uma ferramenta, só que ela não tem todo o contexto, muito difícil. E eu acho que muito difícil você conseguir passar todo um contexto de negócio para ele e ele entender, tá? É muito difícil, assim, porque quando vocês trabalharem numa empresa real, uma coisa é você pedir para o ChatGPT criar uma função, um algoritmo simples de criar um gráfico, por exemplo, ou complexo, que nem o Ezra falou. Só que dentro da sua empresa, existe quando e como carregar esses gráficos. Então, existe todo um contexto, e esse contexto quem vai ter é o desenvolvedor. Às vezes tem questão de performance, que você vai ter que levar em conta, às vezes tem questão de tecnologia, às vezes tem pontos com relação a você vai carregar aquele código numa infraestrutura que não suporta uma determinada tecnologia. Então, como que você passa isso por um AI, entendeu? Esse que é o grande desafio. Mas, assim, para estudo, eu acho que é uma ferramenta sensacional. Você pergunta como... Esses dias eu estava brincando, eu perguntei assim, como que eu faço um upload de vídeo na AWS, sendo que eu quero fazer um upload de vídeos muito grandes, com não sei quantos gigas, e eu preciso ter uma resiliência, eu fui explicando, e ele vai trazendo pedaços de código separados, você vai fazendo mais perguntas, e aí você vai criando o contexto e vai entendendo como que você vai fazer aquilo. Entendeu? Mas assim, você precisa saber o que você vai perguntar também. E aí que entra o estudo, né? Que você vai ter que estudar, que nem pedir para ele gerar um link assinado com autenticação. Então, se você não sabe o que é isso, como você vai perguntar para o ChatGPT gerar isso para você, entendeu? Mas é isso, eu acho que para hoje, antigamente aí, o Esdras, aí o pessoal aí, como era difícil a gente achar qualquer conteúdo sobre desenvolvimento, né? Agora tá aí, na mão. Será que, então, aí, Sol, você acha que daqui a pouco a gente vai ter no nosso currículo, no currículo, na base lá, quando você vai buscar uma habilidade do dev, digitador de prompt, você acha que isso vai ser uma habilidade a ser considerada? Com certeza, na verdade, eu acho que, assim, sempre quando a gente fala de novas ferramentas, né, e aí
como dizem na área de tecnologia, eu acho o máximo que eu aprendo muitas gírias na tecnologia, né? É um assunto que está no hype, né? Está sendo muito falado, está na moda, está em alta, enfim. E aí isso passa a ser critério também para entender se aquele júnior está atualizado com o mercado, se ele tem buscado se destacar em comparação com os demais. E até o que a gente comentou na última aula de soft skills, né, sobre inserção no mercado, a gente falou também bastante sobre isso, né, sobre se diferenciar, já que tem muito júnior tentando uma inserção. Então, sim, eu acho que daqui a um tempo vai ser, assim, um critério você ter uma familiaridade com o chat GPT, entender bem como você pode fazer as pesquisas, contar alguns casos de que deu certo, do que deu errado. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir detectar se aquilo foi pesquisado no chat, se aquilo foi desenvolvido pelo próprio profissional, né, como forma aí de avaliar a personalidade, não. Já tem, tá? Ferramentas assim agora. Já estão desenvolvendo ferramentas para detectar aí quando uma coisa é desenvolvida por uma inteligência artificial ou por uma pessoa. Pois é. Eu acho que isso tudo vai ser muito desenvolvido. Ainda não vejo sinais disso, assim, né, pelo menos assim, no meu dia a dia, ainda não vi esse movimento, mas está tudo muito fresco, muito recente, e eu acho que daqui, assim, pouco tempo, prazo curto, já vai começar a ter alguns movimentos nesse sentido. Então, assim, eu tenho a minha opinião, né, de que a gente chegou num momento histórico da humanidade, que esse dentre outros vários momentos da humanidade, em que a gente pode considerar ele como um point of no return, né, que seria um ponto sem retorno. Daqui para frente, a história continua sendo escrita, tendo isso como parte do contexto de vida, né? E essa é a minha opinião. Não sei se vocês têm algo diferente de pensamento, assim. Eu também penso assim muito parecido, e até quando eu mexi no chat GPT a primeira vez, eu fiquei muito assustada, porque é incrível assim a ferramenta, é incrível como que quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, quando a gente vai conversar com a Alexa, a gente precisa falar pausadamente, a gente precisa usar palavras-chave, e ali no chat você usa até abreviações, sabe? Formas de falar assim no dia a dia e tudo mais, e ela entende. Então, isso realmente assusta a gente, ao mesmo tempo que a gente fica muito admirado, fica muito surpreso com tudo. E eu acho que essa sensação de pensar assim, gente, olha onde nós já chegamos, sabe? Olha como isso funciona, como isso é extraordinário. Imagina o que vai surgir amanhã, sabe? Eu acho que é só essa sensação que a gente tem. O que vai surgir amanhã? Porque amanhã tem que surgir algo ainda mais incrível, né? Tá caminhando para isso. Fala aí. Não ia falar nada não, só concordei mesmo. Eu acho isso também, que a gente chegou num ponto muito legal, que é aprender a usar a inteligência artificial ali ao nosso favor. Né? Porque a gente tem muito a gente sempre viveu muito no medo, né? O que a inteligência artificial vai fazer? Vai tomar nosso lugar? Vai não sei o quê? Acho que tem aquela brincadeira, né, de filme, de tudo mais. E assim, não, a gente consegue conviver, usar bem, aprender com ela. E tipo, eu mesmo tenho achado muito legal. O Agnus estava falando sobre a geração de código lá, de complexo e tudo mais. Eu mesmo fiz um teste desse. Eu queria... O exemplo que eu dei dentro do gráfico foi até voltado para mercado financeiro, para bolsa e tudo mais. E ele não sabe, de fato, ele não sabe resolver problemas complexos. Por exemplo, se eu peguei o mesmo gráfico e pedi para ele gerar toda uma estratégia que eu tinha na minha cabeça, expliquei bem explicado. A pergunta, o texto que ele botou para mim foi: isso provavelmente seria um código muito grande, complexo, e precisaria de um programador. Então eu oriento você a procurar um. Eu falei, que bom, eu sou programador, então tá resolvido o problema. Ele é esperto, né? Já Exato. sabe. Então, assim, não tem jeito, porque assim, é o que o Agnes falou, entra regra de negócio, entra um monte de coisa. Então, não tem como. A inteligência artificial ainda tem a limitação ali. E uma coisa que a Solange falou e que é fato, eles já estão fazendo parceria com estudos e tal, para poder diagnosticar o que é escrito pela IA, até para escolas, porque imagina, né, os alunos agora vão fazer todo o trabalho lá no ChatGPT e vão entregar. Já tem aluno fazendo aí trabalho e aí o pessoal tá até tendo que... Isso, quando a gente entra nesses marcos aí, que nem o Fábio falou de tecnologia, que são
coisas que mudam mesmo. A gente tem a internet que mudou o mundo, tem coisas que viram o mundo de ponta cabeça. E a inteligência artificial vai mudar o mundo de ponta cabeça. E agora ela está num ponto que realmente o pessoal vê, agora ela vira realmente um produto viável, né? Porque até então, alguns tempos atrás, eram betas, a gente tinha alguns conceitos, mas aí foi juntando todo esse conhecimento de inteligência artificial de vários programas menores, juntaram numa tecnologia só, né? E agora a gente tem aí esse mercado novo, e aí é onde que surge novos Googles, novas Apples, porque é quando você tem uma nova tecnologia, alguma coisa que muda o mercado, e quem consegue encontrar oportunidade dentro desses pontos, entendeu? E aí a gente vai ver muita coisa nova, que nem eu estava vendo esse dia o pessoal usando a inteligência artificial para gravação, né, para a câmera identificar quando tem um perigo no local, o grau de risco, então ela identifica a quantidade de pessoas, quanto tempo aquelas pessoas estão ali paradas, aonde elas estão, então aquilo pode ser de risco ou não, e aí ela dispara avisos. Então, assim, vai virar tipo, quem tem enxerga oportunidade, tanto a níveis gigantes, como eu estou falando agora, como vocês como desenvolvedores, de identificar oportunidades e usar essas ferramentas ao favor de vocês, porque assim, vai mudar mesmo, o paradigma vai mudar e o jeito que a gente faz as coisas vai mudar, isso aí é um fato. Né? E isso é muito legal, a questão da oportunidade. Pessoal, tudo que é novo gera oportunidade, a gente tem que ter isso em mente. Por exemplo, eu lembro quando eu entrei na carreira de TI, o meu foco, quando eu comecei a programar, foi, eu vou criar um Jarvis, o robozinho lá do Tony Stark, né, que faz tudo que eu falo, ele sabe resolver. Sempre foi muito complexo eu conseguir fazer um. Hoje, com o ChatGPT, eu já penso assim, pô, já vou criar um negócio que pega uma API que reconhece voz, já transforma em texto, joga para o chat, já pega o resultado, devolve, já dá, hoje é possível criar bem próximo de um Jarvis. Se não tem já alguém que já está com um projeto desse, bem próximo, usando o ChatGPT, que é bem possível. Então, tipo, olha como é legal. Caramba, eu consigo criar um negócio bem próximo do que eu sonhei há, sei lá, 10 anos atrás. Hoje talvez seja possível, 10 anos. Então, é oportunidade. Então, pensar na tecnologia como oportunidade é bem legal. E não como vilão. Agora deu ruim. Não, só dá ruim se a gente quiser. Se a gente sentar, ficar com medo, preguiça. A gente tem que olhar as oportunidades. E isso aqui é uma oportunidade imensa da gente aprender mais, estudar, crescer em conhecimento, usar como ferramenta. Então, vão arregaçar a manga, vão aprender e vão cair para dentro. Uma coisa que o Esdras falou, eu só queria puxar um gancho aqui, que a gente assiste os filmes lá de ficção científica, né, em que os robôs matam toda a humanidade, enfim, e tudo isso vem aí do advento da inteligência artificial. Mas é legal que hoje a inteligência artificial já está super próxima de nós e a gente consegue entender o que ela é, né? A gente tem em casa, a gente tem a internet, enfim, a gente tem a Alexa ali para poder se comunicar, a gente tem agora o chat GPT para poder brincar e usufruir do máximo ali. Então, assim, já está acontecendo, já existe, não é esse bicho de 7 cabeças. E mais que isso, é uma ferramenta que precisa de nós, seres pensantes, para que consiga se desenvolver, inclusive. Então, assim, faz parte do desenvolvimento da IA os erros que os humanos vão pontuando elas, e os meninos vão conseguir falar melhor sobre isso até do que eu. Mas, assim, quando a gente utiliza, ela dá uma resposta que não é a melhor resposta, e a gente dá um feedback de qual era a resposta que se esperava, ou algo do tipo, ela vai aprendendo ali, ela vai utilizando isso para outros usuários, não é isso? Exatamente. Exatamente. Bom, mas ela não vai fazer isso com base só no que eu devolver para ela que está certo ou errado. Ela vai colecionando feedbacks, né? Então, a partir de vários feedbacks iguais ou parecidos, que ela constrói o conhecimento dela. Né? Então, enfim, é bizarro esse negócio aí, né? Mas, assim, o GPT estourou, mas ela não é a única inteligência artificial que tem feito sucesso. A gente tem várias, tem inteligências artificiais hoje que criam artes, né, que criam imagens. E, bom, com relação a isso, gente, a inteligência artificial, ela traz todo um contexto de leis, de legal mesmo, um ambiente regulatório. Tá um caos, assim, tá caótico, porque é de quem, né? Outro dia eu vi um cara
que ele criou um livrinho, ele escreveu um livro, não sei se foi o Agnes que mandou, não sei que mandou. Sim. O cara escreveu um livro infantil, usando só o ChatGPT e o Midjourney para gerar as imagens. Então, publicou um livro ainda. E ganhou uma grana na Amazon, inclusive. Exatamente. Então, mas e aí? A arte foi baseada na arte de quem? O texto foi baseado no estilo de quem escrever isso? Existe alguma forma de blindar, né, os estilos de fazer arte ou estilo de escrita literária para isso? De quem é? De quem é o direito? É do cara que fez? É de ninguém? É do ChatGPT? De quem que é o direito, né? Então, isso tem trazido uma série de complicações. A gente vai ver aí que pode, obviamente, em algum momento, ter algum tipo de... vai ter, né, impactos, por exemplo, né, de uso. Isso é bem complicado, Fábio, porque assim, agora a gente, é que nem quando a gente começou a era da internet, a era de data science, por exemplo, né, entendeu que o grande poder da internet é a informação. O que veio com isso depois? Veio as leis de proteção a dados. E aí, como que a gente regula a inteligência artificial, né? Porque, em teoria, tudo que ela gera é através de input, de entrada de informação. Tá, mas isso tem dono, não tem? E as coisas que já estão começando a ser conversadas, assim, como que a gente protege, por exemplo, Midjourney, por exemplo, que é essa AI que ela gera ilustrações incríveis com base a feedback, você pode passar algumas imagens. Muitas vezes ela pega imagens de pessoas reais, né, e cria uma arte. E aí, tem direito autoral? Não tem? Uns vão falar que tem, outros vão falar, não, mas tudo que se cria na arte ela não é como que primordialmente puro, sempre vem de algum lugar, né? Quando você cria, você tem a criatividade, ela vem de tudo que está na sua volta, da cultura, do que você lê, do que você está vendo. Então, começa um bate-papo filosófico aí de até onde vai ou até onde não pode ir, e como também a gente consegue validar isso. Então, tá tudo muito novo e assim, tem espaço para muita conversa aí, certamente a gente vai ver muita coisa com relação a leis de ética também, no uso dessas informações e entre outras coisas. Bom, essa aqui, por exemplo, essa é uma imagem que não existe em nenhum outro lugar, porque o Midjourney gerou essa imagem para mim com base num pedido meu. Eu pedi para ele gerar uma imagem assim, né? Então, várias outras imagens, né, que ele criou para mim com base no que eu estava pedindo no momento. Então, NFT já era, né? O hype, né? Já foi, né? Olha só. Então, a gente fez vários bichinhos aqui, ó. Que legal, né? Então, o GPT tem essa capacidade o GPT não, né? Aqui é o Midjourney, mas as inteligências artificiais têm evoluído muito nesse sentido. E aí tem inteligências artificiais que reconhecem voz. Não sei se vocês viram lá agora, por exemplo, estão conseguindo simular qualquer voz de qualquer pessoa. Isso é extremamente perigoso. A gente tem uma IA que você fala, grava um áudio ou um vídeo e ela simplesmente limpa todo o ruído do ambiente. Tem um monte de coisas, né? Tem deepfake, que tipo, ele pega um vídeo, uma pessoa, e aí ele consegue regerar esse vídeo com uma outra pessoa. E assim, é quase imperceptível. Tem um vídeo na internet, e putz, eu não vou achar o link aqui. E assim, é assustador. Tem um cara, ele vai falando, e aí do lado o vídeo com um ator bem famoso, esqueci o nome aí. Eu vou lembrar aqui, depois eu passo. E você não vê a diferença, assim, é só a máquina mesmo que vai conseguir detectar que tem uma alteração gráfica ali, mas até onde isso pode prejudicar uma pessoa, por exemplo, né? A gente entra nessas questões éticas. Imagina, alguém usa uma tecnologia dessa aí e coloca a sua imagem, ou a imagem de alguém cometendo um crime, por exemplo, ou fazendo alguma coisa que não foi aí, até você provar que não é você ali, como que você faz, né? Porque a internet, a gente sabe como é imediatista hoje, né? A informação, ela chega, ela não é apurada de nenhuma forma, tipo, geralmente a gente não quer apurar a informação, a gente geralmente aceita pelo título, assim, fulano matou ciclano, a gente já aceita que é a verdade, a gente nem... Então, assim, como que a gente vai lidar com isso aí, mais pra frente, né? Isso também é oportunidade de produtos, por exemplo, alguém que conseguir
gerar produtos, por exemplo, para a parte de segurança, para a parte de validação, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitas tecnologias para buscar informações sobre uma pessoa específica. Geralmente pessoas públicas, artistas, políticos, usam esse tipo de recurso, né? Antigamente eles tinham pessoas que faziam isso, hoje a gente tem ferramentas onde aquela pessoa consegue ver tudo que está falando dela, todas as informações, onde está falando e juntar dados, né, para tomar alguma atitude, mas para a inteligência artificial a gente não tem ainda nesse tipo de tecnologia, né? E aí que entra também outras oportunidades aí de as pessoas que conseguirem, as empresas, e conseguirem entender essas inteligências e como fazer aplicações a partir delas, né, tipo de segurança ou até melhorar elas, tá? Então, eu acho que esse é o caminho aí. Não, e vocês estão dando exemplo de IAs, eu vi uma da NVIDIA muito legal, que é de reconhecimento de visão. Tipo, você vai falando e ela consegue organizar para que você sempre esteja olhando para a câmera. Para quem grava vídeo, para quem faz conteúdo, é bem legal. Ou seja, você sempre está olhando para a câmera, mesmo olhando para baixo. Então, olha como são coisas que parecem bobas, né? Pô, mas só acerta o olho ali. Mas é super legal. Tipo, resolve um problema, né? E a ideia da programação é isso, é resolver problema. Então, eu já vi outras que o pessoal usa para identificação de gestos, para mexer com JavaScript, para manipular a tela. Então, assim, tem diversas. E isso é bem legal, porque é o que o Agnus está falando, e a gente vem falando direto, que é oportunidade. Que nem eu vi um desse aí, com gestos que o pessoal tá usando para fazer tradução de Libras, por exemplo. Eu achei, tipo, incrível, tipo, vai fazendo um gesto, ele vai traduzindo, e é tanto para ensino, serve para você aprender, e serve também para você se comunicar, às vezes que você, de repente, nem todo mundo tem, a maioria, na verdade, não conhece, e não só Libras, outras também americanas, tem as siglas lá, não conheço, mas... Então, assim, tá vendo? É aí que entra as oportunidades, né? As pessoas que detectam essas tecnologias e, opa, dá para fazer coisas legais aqui. E aí eu acho que a gente volta lá numa das primeiras perguntas, né? Do que a IA hoje afeta o dev, o programador. Mas eu acho que afeta muito positivamente, inclusive em trazendo mais oportunidades na área de tecnologia, né? Como o Agnes comentou. Hoje, aquele profissional que volta para a segurança, sabe? Que passa a pensar nisso, passa a estudar sobre isso, vai ter aí um leque gigantesco de algo que está em ascensão para poder explorar, para poder se desenvolver, para se inserir antecipadamente no mercado, sabe? Então, vai gerando muita oportunidade também em torno da IA. Eu tenho muita fé nisso, assim, eu acredito muito que é um momento ímpar, assim, para a gente que está trabalhando com desenvolvimento de software, e eu troquei muitas ideias, assim, com alguns colegas de profissão, alguns professores também, e aí, tipo, existe um meio termo, né? Alguns gostam da ideia de usar IA para o estudo, para ajudar no trabalho, não sei o quê, outros não, acham que isso pode deixar as pessoas preguiçosas e tal. Eu penso o seguinte, né? Isso depende muito da pessoa que está utilizando de fato. Se você é uma pessoa que tem a natureza acomodada, ela vai ser a sua primeira ferramenta, né? Aquilo que você vai usar com preguiça, né? Porque, pô, eu não quero programar isso. Eu quero que alguém programe para mim. Aí isso vai virar um copia-cola ali, só um copiador. Né? Mas quando a gente traz, eu acho que a melhor capacidade que a gente tem, que é de questionar, fazer perguntas, você entende que essa tecnologia ela pode ser uma extensão da sua própria inteligência. E aí você se torna uma pessoa mais inteligente por tabela. Porque às vezes a gente vai pensar assim, pô, eu preciso decorar todas as sintaxes de código? Não, a gente nunca decorou. Tanto que a gente tem Stack Overflow, Reddit e um monte de outros fóruns que nos auxiliam a codar, né? Porque é impossível, né? Acho que é impossível a gente decorar toda a sintaxe de código que a gente faz. Mas uma vez que a gente vai ganhando corpo, que a gente vai resolvendo mais problemas, que a gente vai adquirindo essa experiência de código, de trabalho, fica mais fácil, porque lembro que tinha um cara que eu seguia, eu esqueci quem é que fala isso, mas
é como se fosse uma IA mesmo, né? Nós somos uma inteligência não artificial, né? Mas quanto mais inputs você tem, mais conexões você consegue fazer. Então, às vezes, muitas vezes, isso, com certeza, Agnos e o Esdras também passaram por isso, Dimas, na vida, que é assim, ó, você resolveu um problema, às vezes, lá no financeiro para uma empresa de, sei lá, de cerâmica. E aí, eu tive o mesmo problema para tratar alguma coisa numa empresa de plástico. E aí você consegue juntar isso. Pô, era um problema que estava lá, mas agora eu tenho outra empresa, mas você já resolveu aquele problema parecido, você consegue ir se inspirando. E tudo isso vai compondo, né, o seu repertório, que eu acho que é isso. E esse repertório ele é só seu, porque só você viveu aquelas coisas, né? Não existe, não tem como, por exemplo, um código que a gente escreve, foi só nós que escrevemos naquele momento é único. Então, aquele código que você está criando naquele momento, ele é, né, seu, não tem como ele ser de outra pessoa. Então, aquela vivência, ela é sua para sempre. Então, se você conseguir absorver tudo aquilo, você vai carregar, né, isso faz parte da sua carga de conhecimento, e isso vai te fazer ser um melhor perguntador, um questionador maior, por exemplo. Né? Então, a sua tendência de produtividade é aumentar com o uso de novas tecnologias, se você usar bem essa tecnologia. E nunca abrir mão de pensar e raciocinar sobre aquilo que foi te entregue, porque se você aceitar passivamente aquilo que ele dá, provavelmente você vai fracassar em vários momentos, né? Não dá para simplesmente... Como o Agnes falou, o contexto, ele é todo seu. E isso ninguém vai tirar da gente. Né? Essa parte de comunicação, a linguagem mesmo. Essa é uma questão de linguagem. Ali dentro do trabalho do Agnes, dentro do trabalho do Esdras, ou de qualquer outra pessoa, existe um contexto que é resolvido e entendido através da linguagem, da fala, do compartilhamento de informações. E isso eles não vão ter. As inteligências não vão ter isso. Né? Então, como que a gente pode usar ela a nosso favor? Queria que a gente pudesse demonstrar isso, como que a gente pode criar coisas através, né, das perguntas usando o ChatGPT. A gente consegue fazer alguma coisinha aí, o Esdras, o Agnes, para a gente demonstrar? Deixa eu tentar abrir aqui. Eu acho que dá para abrir aqui. Deixa eu ver se tá... Se o amiguinho aí ajuda. Bom, pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida, colaboração, fiquem à vontade. Hoje está todo mundo caladinho. Você tá... É que é sexta. O pessoal tá tudo... Deixa eu compartilhar aqui. Você viu a regra dos 7 segundos? Você deu 7 segundos de silêncio. Ninguém falou nada, é porque não tem dúvida. Exatamente. Bom, o que a gente pode fazer aí? Alguém quer uma ideia? Vamos dar uma ideia aí para o Esdras? Alguém quer dar uma ideia de alguma coisa que vocês queiram programar? Vamos aí, galera. Aproveita aí, ideias. Tem as coisas básicas, né, que são as funções que a gente cria toda hora, que é a validação. Essas são as mais simples. Então, tipo, se pedir, ele vai fazer, né? Mas vamos tentar algo mais difícil. E aí, sugestões? Fala, Fábio. Cara, pede para ele fazer um sistema de condução autônoma. Vamos ver se ele é bom mesmo. Sistema de condução autônoma. Caramba. Agora nem eu sei explicar isso para ele. Aí você que vai ter que... Não, mas se é para deixar, se o bicho é inteligente mesmo, vamos ver se ele é bonzão, velho. Não, mas você precisa dar contexto, né? Senão ele não vai funcionar. Vamos trazer o contexto, né? Trazer o contexto de trânsito. Outro dia vocês estavam programando um semáforo. Vamos fazer semáforos integrados. Será que a gente consegue? Um código. Vamos lá, hein? Vou botar a linguagem em JavaScript. Vamos começar pelo básico. Eu pedi o semáforo, depois eu vai pedir, que a gente consegue ir dando mais contexto aí, conforme ele for criando o HTML, CSS e JavaScript.
Vai começar a gerar. Vamos ver se ele faz certo aí. Tá entregando meus vídeos agora aí, ó. É. Eu produzo tudo por aqui. Ai, ai. Depois que ele integrar, aí a gente dá mais instrução. Com base no código, a gente pode pedir para ele fazer com que simule uma estrada, desenhe uma estrada com 2 sinais. Será que ele vai entender? É que talvez a gente vai forçar ele a criar até uma animação mesmo, entendeu? No HTML. Acho que fazendo 2 carros passar o semáforo. Usa o JS Dá pra fazer. aí para você copiar e colar o código. Ou CodePen, sei lá. Eu vou pegar aqui. A gente pode bater papo enquanto ele está programando. Code sem. Tem que produções, aí é toque de caixa, hein? Tem que fazer rápido. Isso aí é quando o chefe pede o pastel. Qualquer coisa depois, se quiser fazer tentar uma coisa mais complexa, talvez, é pedir para ele fazer esse semáforo em Canvas e ver se ele gera. Nossa. Vamos lá, boa. Aqui, ele gerou. Vamos pegar esse código e plotar lá para a gente ver se está rodando. Ele fez um PHP? Não, né? Não, que ele fez em JavaScript. Ah, tá. Que é o HTML. Vamos lá, deixa eu jogar aqui, ó. HTML. Jogar aqui dentro. CSS. Eu acho que dá um copy ali e já copia tudo. Ó. É verdade. O botãozinho do copy lá. Legal que ele já entrega tudo bem separado, né? Tem que ser, né? Nós não quer, né? Se for Não, código mais ou menos, aí... Se for para fazer, faz direitinho aí. Mas aí, nesse código mesmo que ele criou, dá para melhorar esse código aí. Sim. Vou ver aqui o que ele fez. Copiei alguma coisa errada? Eu acho que falta importar o CSS, não? Eu tirei, né? Eu não sei se... Nem mostrou para importar, olha só. Olha aí, ó, tá vendo? Primeiro, vou botar aqui, ó. Vamos pedir mais. Melhore o HTML, incluindo as importações do CSS e do JavaScript. 2 arquivos. Vamos ver se ele vai... O que eu gosto do ChatGPT é que ele lembra. Isso é uma coisa para mim que já é sensacional. Ele lembrar o contexto a qual a gente estava falando, né? Pô, ele fez o código e ele já lembra importou, provavelmente ele vai pôr o JS no final ali para não ter problema Sim. com o DOM, né? Tá vendo? Já poderia... Isso que você falou do contexto, tem momentos que você está assim, conversando, né, não necessariamente de código, e aí ele fala, como eu disse lá no início, e aí ele retoma alguma coisa, justamente por ter contexto. Não pode encontrar. É que tá dentro do CRC aí. É verdade. Ali A gente vai ter que trocar aí para CRC, creio que vai CRC barra style. E aí embaixo também. E agora eu não sei o que não tá encontrando, não. F... Acho que falta o ponto barra, não? Se bem, eu não sei se... porque isso aqui não é... mas ele continua... ele tá reclamando do CSS ali. Estranho, né? Estranho. Deixa eu ver aqui. Style. Tem um CRC barra CRC aí. Olha lá, ele começou a gerar alguma coisa ali. CRC. Tenta o import do JS fazer o autocomplete aí. Aí, ó. Aí já tá renderizando ali.
Ou seja, olha como ele fez. Ele já não fez o quadrado em volta, ficou um pouquinho um em cima do outro. Mas fez alguma coisa. A gente pode pedir invertidas aí. o amarelo lá em cima, o vermelho no meio. Eu falei que ele não sabe fazer CSS. Eu já disse isso, tá vendo? Pessoal, aprende CSS que o ChatGPT não sabe. Isso aí você chegar assim, mas esse ChatGPT, aí vai falar assim, não, mas ele não sabe CSS. CSS a gente vai... Vamos lá, vamos pensar em outra coisa que é legal, tipo... Faz um Canvas aí, faz uma animação em Canvas de um carro em movimento. Pede para ele aí. Porque o Canvas é um código único, né? Você vai jogar lá e vai funcionar. Vamos ver se ele é bom. Usando código. Cria um código em JavaScript. Não, em JavaScript. JavaScript. De uma animação de um carro usando Canvas. Canvas. Vamos ver se ele é bom. Isso aí aí já é um bem mais avançado. Que o Canvas é uma API do JavaScript, para quem não conhece, que você consegue fazer você consegue desenhar qualquer coisa, tá? Com isso. Basicamente, ela é uma API um pouquinho complicada, né? Vamos ver se ele vai conseguir, né? Vamos ver se ele vai saber criar isso legal. O ponto Canvas, beleza. Ó, Context 2D. Tá criando lá. Vamos ver se o bicho é esperto. Vai criar os retângulos, ó. Fio olha lá. E aí imagina, tipo, para estudo, por exemplo, né? Para quem quer aprender Canvas. Aí é só, pronto. Cria um círculo em Canvas. Aí você vai vendo os exemplos e vai entendendo. O mais legal deixa ele acabar aqui, que eu vou fazer um negócio legal para mostrar pro pessoal. Olha lá, ele não desenvolve, ele não usa clean code, olha lá o nome das variáveis dele. Não, você pede para ele aplicar clean code aí, ô Exas. Vou pedir. Depois você pede, adicione clean code aí. Vamos ver se ele é esperto. Pior que a gente tá mostrando a GPT, o pessoal vai falar, até que não é nada não, esse cara aí. Quer ver, ó, vamos lá. Se vai dar certo aí esse... Ele não plotou nada aqui na tela, não. Vê se essa função drawer tá sendo invocada, hein. Draw aqui. Tá. Isso aí, às vezes, ele dá uma demorada, né, pra fazer. Eu vou abrir um Notepad, um VS Code aqui melhor. Então tá. Acho que é melhor. Ele não tá lidando com o Canvas, não. Não tô confiante muito nesse... Só antes de aplicar o Clean Code, vou fazer um exemplo aqui que eu acho muito legal, que é o seguinte. Consegue me explicar o que é BeginF no código acima? Legal. Olha lá, isso é muito legal para estudo, porque eu mandei uma palavra que está lá no meio do negócio, que vamos supor que eu não saiba, né? Esse BeginPath, ele começa a explicar o que é. Então, para nível de estudo, isso é maravilhoso. Porque aí você vai aprendendo para que serve a função, como usar ela, onde aplica. E ele traz uma explicação bem detalhada. Vocês, por exemplo, quem estiver estudando JavaScript aí, me exiba um exemplo de recursividade. Vamos falar de recursividade aí que o pessoal tem. Aí você pode colocar assim, me vê um exemplo simples de recursividade, para você já primeiro pegar aí me passe um exercício de recursividade. Então você consegue até estudar ali dá para fazer bastante coisa. Deixa eu já criei aqui. Esse dia eu fiquei me desafiando com o chat de GPT e ver se ele me fazia uma pergunta que eu não sabia a resposta de JavaScript. É bem interessante. Muito legal. Então dá para estudar, né? Tipo, aí você pode falar assim, me vê uma pergunta avançada sobre JavaScript, aí você fala mais, né? Aí ele começa a tentar chegar num ponto. Mas tem um ponto que ele chega que ele não passa, tá? O ponto deve é isso, que ele faz de tudo um jogo. Exatamente, tudo é um jogo. Vira um jogo aqui. Mas é muito divertido. Teve um tempo que eu perdi horas. Olha lá o carrinho. Esse carrinho dele aí tá meio das pernas, né? Falei que ele não sabe fazer estilo, rapaz. Mas vocês viram, aí que entra o programador, né? Se você sabe mexer com o Canvas, você vai, essas rodas aí dele. Puxa a roda para baixo, faz ela girar.
Mas aí ele fez ali a animação, ó, tá vendo? Fez, ficou legal, ficou interessante. Ficou para estudo, isso é muito bom. Ó. Aí ele usa ali ele inclusive ele tá usando recursividade aí, tá, para fazer a animação, ó. Se você reparar, ó. Ele chama o canvas no final, ele request e chama de novo o draw. Vai ficar isso, vai ficando em loop até ele chegar no final da tela. Inclusive ele usou recursividade. Vou usar esse aqui, mas não, vou ficar só aqui. E aí, mais algum exemplo? Então, vamos lá, galera aí. Posso que o pessoal deve ter um monte de. Peraí, eu tenho que chamar vocês agora, porque eu quero ver feedbacks. Enquanto o pessoal pensa aí, pede para ele colocar um clean code nesse código aí. Vamos ver se ele. Vamos ver se ele entende o conceito aí de clean code. E aí, Danilão, o que você consegue enxergar aí de possibilidades para vocês agora? Se quiser, eu dou sugestão aqui, mas eu gostaria de ouvir o pessoal aí, ó. O pessoal tá tímido, né, Caia, né? O Fábio comentou aí, né, e assim, eu tô vendo vocês mostrando aí, já tô pensando várias possibilidades de estudo, né? Às vezes a gente pega para estudar e acaba tendo uma função ou outra, uma coisa ou outra ali que acaba não entendendo, enfim. Já tô vendo aí uma oportunidade de facilitar o esclarecimento do código, algumas coisas, às vezes, que a gente mesmo faz e acaba não entendendo por que tá fazendo e tal. Então, eu acho que aí a gente tem uma oportunidade muito grande, né, de facilitar esse aprendizado. Sim, quer ver, ó, a gente poderia, vamos trazer alguns exemplos mais aqui reais, assim, o Exas pede para ele criar um formulário aí de login com e-mail e senha primeiro. E aí a gente vai escalando isso. Olha lá, ele deu uma melhorada, ó. Deu uma boa melhorada aqui. Criou até maior código. Criou as funções do Animate. Ele é preguiçoso também, é a primeira vez. Criou Animate separado, foi fazendo as... Sim. Se você, por exemplo, pede e fala aí, trocar essa variável X por um nome melhor, por exemplo. Vamos ver. Sim. Se bem que eu acho que o X aí vale porque é o eixo, né? É o eixo X, né? Não, acho que tá ok. Aí, ó, ele já deu uma melhorada grande ali, ó. E é o mesmo código. Sim. Então, é o mesmo jeito. Copiar e colar vai rodar igualzinho. Vamos lá, faz o formulário aí e a gente vai estender nesse formulário. Que eu acho que entra num aspecto de estudo aí pro pessoal, né? Que o pessoal possivelmente vai ter esse tipo de dúvida aí, criar um formulário com e-mail e senha para login. Depois a gente vai estender nesse formulário pedindo para ele pôr autenticação e vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se ele consegue fazer aí a brincadeira. Eu fiz esse teste aí. Eu fiz exatamente isso outro dia. Dá pra gente piorar esse formulário aí, colocar mais coisa. Vou apagar, botar aqui mesmo, beleza. Aí pode inclusive pedir, vamos, usa Bootstrap nesse negócio aí. Sim, e ele refaz com Bootstrap. Sim, você pode pedir para ele trocar a linguagem, usa React Native, você usa Flutter, aí vai do que vocês quiserem. Então vocês conseguem ver o mesmo exemplo de código em várias linguagens diferentes, dá para... Eu mesmo já aprendi muita coisa aí. Tipo, dúvida que eu tinha, fazendo as perguntas e ia vendo. Aí eu fazia o teste depois e falei, aqui, ó, dá para fazer desse jeito. Sim. É legal. Olha lá, ele já criou o nosso formulário, né? Tá. E dá para ver que isso aí possivelmente tá bom. Vamos ver se o CSS aí, ó. Então, ó. Tá lindo. Pede agora, Wizards, para ele aplicar a validação no e-mail e senha. Enquanto você digita. Vamos ver se ele consegue fazer. Aí eu acredito que na senha você vai precisar especificar alguma coisa de validação. Né? Coloca senha com no mínimo 6 caracteres e uma maiúscula. Vamos ver se ele consegue. Mas você vê que a gente precisa ser específico ali para ele entender. Se ele não adicionar contexto, fica difícil. Pede para que seja uma validação enquanto você digita no final. E aí vamos ver se ele vai criar aquela validação enquanto a gente dá o on-change, né? Aquele on-change que a gente costuma usar no React aí. Mínimo de 8 caracteres? Põe 5 aí, né? Por exemplo, né? Senão vai escrever sem gigante aí. Deve possuir. Ele vai vai fazer o regex. Vamos lá, deve possuir letra.
Letra maiúscula. Minúsculo. Ou recriar o Orkut aí já estão fazendo, viu? Já estão Especial. fazendo. Aí, ó. Vamos lá. E número. E adicionar máscara. Não, máscara de. Provavelmente ele vai querer usar algum plugin aí, né? Vai ser... Sim. A validação é na hora. Validação enquanto eu estou digitando, né? Aí você pode falar que ele deve fazer a validação e exibir feedback enquanto digita. Aí, ó, então você vê que tem que ser bem. Muitas vezes, às vezes, dependendo do código, é mais fácil você fazer o código que você pedir pra fazer, mas aí, vamos lá. Mas aí é bem, já vê que precisa de contexto nesse caso, né? Ele precisa entender o que está em cima, precisa entender o que ele vai ter que adicionar. A gente pediu bastante coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, se ele vai conseguir, né? Máscara em tempo real. Ele já criou uma classe de erro ali, ó, para fazer possivelmente a exibição, tá vendo? Dos campos, para ele exibir uma cor ou trocar a cor do texto, tá vendo? A margem, dá um color red. Os inputs específicos para cada um, e-mail ali, submit. Sim. Legal que... Vamos ver. Vamos lá. Quero ver o JavaScript que ele vai produzir. Ele tá pensando ali, deu uma agora. Ó, ele tá usando uma div onde provavelmente ali ele vai colocar o erro, né? Quando ele for, conforme você for digitando. Agora o JavaScript que ele vai gerar aí, vai ser bastante código, dá um trabalhinho aí. Ele selecionou cada elemento ali com a ID. Criou regex. Eu vou usar ele muito para regex. Dá um zoom aí no browser, ou às vezes você consegue. Sem quebrar, eu não sei se dá. Aí, ó. Aí acho que dá. Aí dá uma melhorada, né? Ó a regex ali, ó. A regex provavelmente isso aí vai fazer o cálculo do e-mail, né? Ali a e-mail regex. E aí ele vai fazer uma regex também ali pro password, ó. Tá pensando. Isso ele sabe melhor que eu, tenho certeza. A parte de regex aí, cara. Essa aí eu ia ficar... Eu apanho toda vez, velho. Toda vez que eu preciso escrever um regex. Não, nenhum programador. Um cara que sabe isso de código, ele tem algum problema. Eu conheci um maluco que sabia tudo, mano. Escrevia regex. Não, cara. É porque mesmo você estudando, como a gente não usa muito, né? A gente usa para validar uma coisa e aí acaba esquecendo de novo. Sim. Porque tem bastante detalhe ali para você montar uma regex. Ó, ele tá ali no Parou aqui no password. Às vezes dá uma bugada, tá Sim, é muita gente usando também aqui. Mas eu acho que ele tá criando aí, provavelmente. Vamos ver. Geralmente, quando é assim, eu peço, copio o que você colocou ali em cima ali e peço para ele gerar de novo, porque eu acho que ele deu uma travada aí. Ele não demora tanto assim. Nada, chegou no limite ainda não. Dá para fazer isso aí, certeza. Dá, não, isso aqui não é... Deixa eu parar aqui, eu acho que a gente tá indo pro easy aí, no modo easy, que é negócio de criar formulário, isso aí ele sabe fazer. Tá isso, né? Morreu, matamos ele. Deixa eu ver aqui no meu se eu tô com conexão aqui. Eu tô com conexão aí, qualquer coisa que você não conseguir, você me mandar o texto aí, eu compartilho aqui. Se bem que você já abriu o VS Code, né? Vou tentar de novo aí. Aí, ó, foi. O pessoal, ao invés de trabalhar, né, fica no... Aí, já mudou o texto, olha que legal. O texto anterior, ele apaga. Porque o texto anterior, ele não botou isso, ele botou só... Aqui está um código que faça a validação em máscara. Aqui já mudou a palavra, ele já falou, vou melhorar o código, aqui, ó, jQuery Mask plugin. Ele jogou um plugin ali, ó. Ele já fez as duas referências aqui, ó. Já mudou um pouco o cenário, porque provavelmente ele travou ali e fez a pesquisa de outro jeito. Sim, mas sim. Isso é muito legal, porque, tipo... Aí já. O código nunca eu já gerei já fiz duas perguntas, às vezes iguais, e eu tive resultados diferentes. Isso é muito legal. Olha lá, ele tá criando. Isso aí, para quem, tipo, tá estudando, você quer fazer uma coisa, você não sabe como faz,
Pede aí, ó. É, já Aí ele tá hackeando, né? Tá Tá usando a hackeando. jQuery aí pra facilitar a vida Olha lá, dele. robô bonito ali. Roubou, mas Ué, beleza. botou uma máscara de e-mail, um CNPJ ali, um A CPF. máscara também é CPF dele, olha lá. Ó, tá vendo? Olha lá, ó, ele colocou a máscara errada. Beleza, vamos ver aí. Tá vendo? Tá vendo? O chat GPT tem bug, gente. Aí que entra o ponto de tipo, você precisa ser um desenvolvedor para detectar essas coisas. Porque às vezes o cara vai copiar e jogar lá e. Aí o cara vai estar digitando e-mail e na verdade é um CPF que tá saindo ali. Né? Eu acho que ele não gostou da senha. Eu acho que a senha para ele virou um problema. Virou um problema assim pra ele. Ou seja, talvez faça mais sentido quebrar o código. Então isso é até legal, porque 2 vezes no mesmo ponto ele deu uma travada. Será que a gente está fazendo a pergunta certa? Ou seja, quebrar o prompt, né? A gente chama isso aqui de prompt. Então, talvez dividir o prompt em 2 etapas seja uma ideia melhor. Você pode pedir primeiro para ele fazer a validação do e-mail e depois da senha. Talvez ele consiga computar melhor. Mas é aquela coisa de você saber usar a ferramenta, entendeu? Sim. Porque ela não vai resolver tudo. E aqui a gente está estressando ela para ver o que ela vai fazer. Cara, o tamanho do Jack. Ela travou geral. Travou de novo. Provavelmente o que acontece aí é que a pergunta que a gente fez, ela consome muito recurso computacional e aí ela trava e não responde, entendeu? É como se fosse um bloco ali. Aí você pode tira da senha. Vou tirar, colocando validação do campo e-mail. Validação... Ou colocar a senha com pelo menos 5 dígitos. Quer ver aí? Provavelmente ele vai conseguir fazer. Depois a gente adiciona alguma coisa. Tá bom, vamos ser bonzinhos com ele, né? Olha aí. Tivesse máscara, deixa a máscara. E aí, só para vocês entenderem, pessoal, a quantidade de poder computacional para se fazer isso aí é gigantesca, é absurdo. Parece uma coisa, assim, a gente vê ela escrevendo, a gente não sabe quanta coisa tá rolando por trás ali para ela conseguir quantidade chegar de servidor, de serviço rodando. Tanto que o custo da AI, dessa específica e outras também, é quase inviável. Financeiramente não dá retorno, né? Então é um investimento que estão fazendo agora pensando no futuro mesmo. Porque hoje é custo, é muito custo. Imagina uma IA dessa open source aí, todo mundo usando, digitando código, consumindo energia, consumindo processamento. Pronto, já tentando no Bitcoin agora, já vai vir um monte de... Não, e outra, que a gente falou, né? Oportunidade. Provavelmente vai ter a galera do hardware aí que vai começar a pensar em melhores processadores, melhores placas para traduzir tudo isso, para poder processar e tudo mais. Então, talvez a evolução de hardware vai vir naturalmente, igual veio com o Bitcoin. O Bitcoin forçou as placas de vídeo terem melhoras ali consideráveis. Então... Sim, que nem o pessoal, tipo, que tem aquela computação quântica, né? Então, quando isso for uma realidade para esse tipo de caso, tipo, você usar um IA, por exemplo, talvez seja perfeito, entendeu? Uhum. Hoje ele tá difícil, hein? Não, mas é muita gente usando esse horário, mas ele tá fazendo ainda. Ainda mais horário à noite ele fica bem puxado. Deve esses programadores todos usando isso aí à noite, né? Eu fiz até um caso de pegar um projeto legado e tentei ver se o ChatGPT gerava. Conseguia pegar esse legado e refatorar ou fazer alguma coisa assim. Ele travou na senha mesmo. Ele não gostou não. Negócio de falar senha, vamos ver. Não gostou de senha, mas vamos copiar daqui para cima para ver o que ele vai fazer. Vou botar aqui sem o e-mail. Deixa eu ver. Sim, assim. Tem a senha. Tá vendo? Não dá para logar mais. O Exas derrubou o GPT. Mas deve ser o horário, provavelmente. Vamos lá. E tirar essa máscara que ele pôs aí é sacanagem, né? De e-mail. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa abrindo que ele tá fechando. Do documento aí do tá faltando. Tá faltando fechando. Aí. Ouviu, galera? Vocês usam o ChatGPT, vocês vão ter que fazer a lógica da senha ali. Senha ele não sabe fazer, pessoal. Nem CSS.
Você tá teimando com CSS, né? Teimei, cara. Teimei. Mas deve ser difícil fazer CSS. Eu acho que ele não vai conseguir mesmo, não. Obrigatório. Olha lá, Olha ó. lá. Cria um e-mail válido aí pra ver. Olha lá, validou, tá vendo? O e-mail. Validou. Se eu tirar aqui o ponto aqui, ó. Bem válido. Pede só o código do password ali. Pede assim uma validação de senha. Vamos ver se ele faz, hein? Vamos ver se ele consegue só o password. Isso, jQuery. Essa é aquela hora que a gente fica pensando assim, meu Deus, eu gastei aquele tempo todo programando tudo isso. Esse tipo de coisa aí não vale a pena. Que nem ele é muito legal para teste unitário de código já pronto, por exemplo. Você pega um seu código e joga, ele consegue mocar, fazer os testes, ele entende, tá? Só quando é alguma coisa muito que não deveria ser um teste de unidade, né? Aí ele dá uma bugada, mas resolve muito. Às vezes tem arquivos gigantescos para fazer teste unitário, você faz em 5 minutos, você vai gastar 2, 3 horas ali. Então adianta. Provavelmente daqui a pouco vai ter ferramenta nativa que já faz isso, dentro de um VS Code, dentro de um IntelliJ, né? Que já vai fazer esses processos tudo automatizado. Aqui, né, a gente tem o GitHub Copilot, né? Pessoal, não sei se o pessoal conhece, que é basicamente isso, só que para programador, e já integrado com o VS Code, você vai digitando, é absurdo, ele sabe o que você quer digitar, entendeu? E ele vai completando para você o código. E aí só que agora não é mais open source, né? Agora tem que pagar. O Pilot é pago. Primeiro o pessoal treinou a IA com Deu o pessoal, inteligência depois para agora IA e agora... Aí, então... olha lá, aí, ó, talvez, agora ele conseguiu, ó, tá vendo? A gente copia só o pedaço que nos cabe. Então, até isso é importante, ó, saber o que copiar. Aqui a gente já tem um document array lá. Opa, a gente cola aqui embaixo. Pior que ele fez tudo em jQuery, o pessoal tá falando que é isso, né? Essa bruxaria aí. Isso é JavaScript também, pessoal. Esse é o grande jQuery aí, ó. Como que eu usei jQuery na vida, rapaz? Ó, inclusive ele botou os mesmos nomes, ó, que já tá para Sim, ele pegou pelo contexto. Pegou pelo contexto, já tá. 2010 isso aí, hein, Luiz? Entregue idade. Não, acho que até 2013, 14 usava, até hoje ainda usa, a gente acha que não. Ainda a maioria dos sites, estava vendo um gráfico, a maioria é feita em jQuery, vai morrer tão cedo isso aí. Não. A senha deve ter pelo menos 5 dígitos, incluindo letras. Será que ele validou certinho? Tem que ter números e caracteres especiais, hein? Ele deixou, viu? Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, o e-mail. teste@gmail.com. Aqui eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aceitou os números. Não, mas ele tá fazendo no on. Ele tá fazendo só enquanto está digitando. Não, mas aqui, ó, acho que se eu botar aqui o teste@gmail.com. Entendi. Ele não faz. Você tem que. Entendi. Aí agora tá vendo? Mais um conceito. Você tem que falar para ele. Eu só posso clicar em submit se os 2 campos forem válidos. Aí ele vai aplicar a lógica ali no botão. É quase um caso de uso, né? Você escrever um caso de uso pro. Ele exigiu que tenha letra maiúscula e minúscula já. Eu nem pedi isso. Só pedi letras. Então, ó, se eu botar aqui, ó, 1, 2, 3. Coloca um type text ali, só pra gente conseguir ver o que você tá digitando, hein? Lá no código. Aham. Eu ia botar ia alterar ali. Cadê? Type, cadê? Isso. Type text aí. Beleza. Só pra gente conseguir ver o que você tá digitando aí. Quebrou a formatação toda, mas tudo bem. Não tem problema. É porque ele tá pedindo ali, ó, type password, ó. Pronto. Então, 1, 2, 3. Jogo da velha, W. Vou botar uma letra maiúscula. Não funcionou. Pelo menos, vamos lá, 5 caracteres, incluindo letras, números e caracteres especiais. Agora, não, ele botou mais do que 5 aí, agora foi, ó. Tira uns aí. Tá com mais de 5 ali. Não, é porque precisava de... Aí, número, letra maiúscula e minúscula precisa ter.
Mas trocando o arroba pelo jogo da velha, ele não considera? Não, para ele não é. Tá com bug, ó. Não sabe que cifrão é, percente também. Para ele só. Será que ele aplicou a lógica do arroba? Do e-mail? Pelo visto. Ó, só quando bota arroba que ele tá. É um bug aqui na IA. Mas enfim, ó. Mas ela ajudou, você fez bastante coisa. Aí, ó. Então, tá vendo? Ela é boa, mas ela não é... Não é perfeita. Não é perfeita. É perfeita aí. Lá no vídeo, lá, ela faz o projeto inteiro lá. Vamos fazer uma API? Será que ela faz uma API para resolver o problema pra gente? A API ela faz bem, hein? Porque pelo menos essa API simples aí. Ela cria uma API em Node que devolva... Eu fiz uma... dados criar uma autenticação com JWT. Funcionou. Funciona. Ela pega bastante exemplo legal para AWS, por exemplo. Você vai fazer alguma coisa com a AWS, ela pega legal. Aí, para a galera que está indo para back, ó, já sabe como vai fazer a API, ó, já dá para pegar uns exemplos aqui, ajudar. A galera agora vai querer fazer os projetos, aí a gente vai ter que pôr uns projetos bem difíceis para... Agora vamos aumentar esse nível aí. Aí, ó, já criou o mockzinho ali, o objeto. Até para o pessoal que está trabalhando em front, ó, quero fazer, quero ter uma API que devolve tais tipos de dados. Pede aqui, ó, ele vai gerar o código para você só rodar. Esses dias eu gerei uma API toda aí. Eu só falei quais as coleções que eu queria e qual que era os métodos, put, create. Gerou, aí depois eu coloquei no projetinho, testei para ver se estava funcionando e acabou. Só fiz uns ajustezinhos, mas assim, faz o crudezinho ali rapidão. Criou perfeito aqui, ó. Criou o get todos os clientes, criou o get específico por cliente, fazendo filter, fazendo find, na verdade, aqui. Sim. Pegando patterns, devolvendo ainda status code 400, você não encontra, tá bem legal. Subindo na porta 3000. Aí, ó. Vê se ele faz aí um drop-down em HTML, CSS, JavaScript aí. Componente drop-down. Vamos ver se ele faz. Usando uma... É legal isso aí para o pessoal que tá no front, você quer saber como que implementa um componente aí nativo, tipo, o que a gente tem, drop-down, tooltip, pop-up, modal, isso aí dá uma luz, ó. Pelo que ele tá fazendo, eu imagino que vai funcionar. Vamos ver. Engraçado que ele começa a escrever o código, aparece Python, depois aparece PHP, depois aparece JavaScript. Tu viu aqui? Ah, sim, dá uns bugs, né? PHP. PHP, rapaz, isso é HTML. Olha lá, ele criou opções, aí tá fazendo agora a partir do... Não, já fiz teste aqui que ele criou um grid, um data grid, usando componente com paginação, com ordenação, com mover coluna de um lado para o outro. É um código complexo, não é um código simples. Sim. Data grid é um negocinho chatinho. Mas, tipo, nesse caso, que esses códigos que geralmente você consegue mais exemplo, aí ele lida melhor, né? Tipo, pega formulário, as coisas mais genéricas, né? Viu, pessoal? Dá para tirar aquela ideia do papel e melhorar, ó. Olha que massa, já tem um drop-downzinho, ó. Vocês querem criar um componente, vocês não sabem como criar, ó, pede para ele fazer, e mesmo que você mude alguma coisa, você já tem uma noção, porque muita gente não tem nem noção como começa a fazer o negócio, né? Geralmente o pessoal chega e fala, mas eu não sei nem como começa, aí a gente já tem um caminho. E aí, a gente não precisa se preocupar, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa que a gente está jogando contra, mas, na verdade, naquele momento você sabia o que você precisava de solução. Se você consegue adaptar a solução que ele te propôs e ela resolve o seu problema, ninguém quer saber se foi o GPT que te deu a base ou não. Você resolveu o BO. Aí a única coisa que os dilemas é assim, você tem um código que ele é privado, né? A gente sabe que não existe, mas aí tomar cuidado também com o tipo de código que você vai injetando na IA, porque ela vai usar isso aí para outra pessoa depois, entendeu? Ela pode usar, então... Fora que eu tava falando... Tomar cuidado com código que tem senha real, essas coisas, porque, olha lá, coisa linda. Clica aí, seleciona um aí. Vamos ver se ele não seleciona, né? Mas ele fez o drop-down, tá bom. Faz ele ler da sua API. Os usuários da sua API. Será que ele consegue?
fazer um fetch aí, buscar de lá. Só dá um... Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu mostrar, né, para o pessoal aí, Sim, o sim. final da ferramenta. Eu queria mais ouvir o pessoal agora. A gente já falou dela. Não, o pessoal já está fazendo o projeto final ali. Ó. Tá todo mundo usando o chat GPT lá para criar o código. Isso está travando aqui. Fala, Cauê. Boa noite novamente. Queria só acrescentar aí, realmente é uma ferramenta fantástica, né? Puxando o gancho do Danilo aí, na verdade, corroborando o que ele disse, né? É uma ferramenta fantástica no aprendizado, principalmente pela possibilidade que a gente tem de pedir uma explicação, né? A gente vai solicitar uma função qualquer, ou um trecho de código qualquer, e a gente tem a possibilidade de pedir a explicação daquele código. Então, academicamente falando, ferramenta fantástica, né? E corroborando também o que você disse, Fábio, sobre nós estarmos juntos, né, com a AI, não contra, é muito aquela coisa do Cazuza, né? Teve a Siri, né? E aí ele sempre falou, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, né? Então, assim, a atualização ela vai ser constante, tudo que é novo um dia vai ser velho, e a gente está, eu acho que já se habituando com isso. E o ChatGPT, de fato, veio para somar. Obrigado pelo conteúdo de vocês aí, fantástico, fantástico. E aí, galera, até passei o link lá para o Fábio, pessoal, hoje tem um conceito, né, um efeito chamado efeito de Dunning-Kruger, né, que ele fala qual que é a relação de o que você acha que você sabe e o que você realmente sabe, e como isso afeta o seu processo, a sua carreira, né. Às vezes a gente tem aquela síndrome do impostor, a gente acha que sabe pouco, mas a gente às vezes sabe mais do que a gente imagina, ou a gente acha que sabe mais do que realmente sabe, e é muito engraçado como isso se reflete na opinião que as pessoas têm, e o impacto que a inteligência artificial tem nessas pessoas, baseado nesse efeito. Então, geralmente, quando a pessoa ela tem ela entende o valor dela não só como desenvolvedor e como um profissional, ela não se sente ameaçada, porque ela sabe que a entrega não é só o código. Por exemplo, no caso de um programador, tá? Ela sabe que ela entrega muito mais. E geralmente, quando é uma outra pessoa que é mais insegura e ela acha que não sabe tanto, ó, o Alberto levanta a mão, ela tem essa reação de ser reativo, de calma, esse aí vai pegar meu trabalho, eu vou ficar assim, o que vai ser de mim agora, entendeu? Então, isso é legal. Geralmente, quem mais sabe, o programador ele que tem mais certo dele, do qual o valor dele, que o valor dele não é só criar código, o valor de um desenvolvedor é solucionar problemas, e criar código é só uma ferramenta que a gente usa para solucionar um problema, tá? Então, geralmente vai dentro desse ponto. Manda aí, Albert. O Albert tá aí de mãozinho. Boa noite, boa noite. Boa noite. Não, primeiro, agradecer a vocês todos, né, pelo conteúdo. Eu mesmo tinha muitas dúvidas quanto à utilidade da ferramenta. Tenho usado para tenho feito alguns testes, conversado com o chat também, mas em programação eu realmente não sabia como fazer e pelo que eu entendi aqui, o código está longe ainda, o código que ela consegue gerar está longe ainda de ser perfeito, né? Ele precisa de revisão, de correção e tal. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês acham que isso vai evoluir, provavelmente sim, né? Se essa habilidade da IA em gerar código vai evoluir e se isso vai ser rápido, não sei, qual a perspectiva de vocês assim para o futuro próximo? Obrigado. Eu acho que vai ser bem rápido. Inclusive, a tecnologia que é usada no ChatGPT por trás já foi comprada pela Microsoft, né? E já vai ser integrada no buscador. Então, a gente pensa assim, se ela já vai ser integrada a um buscador, que é uma ferramenta de acesso até mais intenso do que um chat GPT, então provavelmente essa ferramenta ela já vai ter um suporte ali, ela vai ser muito mais rápida, e isso vai dar aquele input da ferramenta aprender mais, né? Você tem mais pessoas pesquisando, usando, e provavelmente se integrando com as informações que um buscador como o Bing tem. Então, assim, eu acho que dentro de um ano, assim, a ferramenta vai estar muito melhor, dentro de 2, ela vai começar a criar códigos melhores, vai começar a ser mais veloz no desenvolvimento, a gente vai
E vai ser ainda mais, essas ferramentas, eu não sei se a gente vai ter a parte de curso também. Eu acho que, por enquanto, elas vão serem gratuitas, porque a ideia é ter input, né? Então, eles precisam o quê? Da gente, das pessoas, para meio que deixar essa IA aí um pouco mais inteligente. Mas eu acho que isso aí é muito rápido, vai acontecer. Aí você já tem o Google se mexendo, você já tem a Apple, todo mundo se mexendo aí, porque essa ferramenta, ela moveu o mercado. Então tá todo mundo correndo agora para ter sua IA, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito rápido isso, vai ser. E eu acho que eu vou até além, assim, porque a gente tem pensa assim, a Microsoft adquiriu o GPT. Nós temos uma tentativa bem frustrada, que é a Cortana, instalada no nosso próprio SOC, no nosso sistema operacional. Por que não integrar o GPT à própria Cortana? Sem dúvida, vai acontecer isso aí, sem dúvida. Tipo, então, assim, a Microsoft ela já está num rumo de voltar a ser a top do mercado com essa tecnologia, né? E assim, possivelmente o pessoal vai começar a aplicar essas mesmas lógicas por que não, em rede social, em buscador de rede social, como o TikTok, Facebook, o Instagram e todas essas, por que não, né? Vai ter, daqui a pouco a gente vai ter IA em tudo que é lugar. Assim, imagina que daqui a pouco, eu acredito muito que as redes sociais também vão ser muito impactadas. Por exemplo, cria para mim, eu quero que meu vídeo tenha um filtro X, Y, Z e tenha sei lá, Sim, para campanha de, assim, eu sei que aqui a gente trabalha com desenvolvimento, mas para quem trabalha com marketing digital, né, de desenvolver campanhas, de fazer lógicas para saber quando disparar uma campanha, qual perfil de usuário, já tem IAs fazendo isso automático, e algumas IAs, elas performam melhor do que algumas pessoas, então, porque ela consegue validar o algoritmo e ela calcula muito mais rápido. E aí, como que a gente adapta, né? Como que esse profissional, calma aí, como que eu faço para me adaptar e a gente precisa descobrir nosso lugar, tá, no mercado. E aí tem que entender da IA e tem que saber usar ela a seu favor. Então, tipo, para marketing, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham com agências de marketing e que já estão usando e tipo, diminuir o custo, porque ela não precisa de tanta gente assim. Olha que loucura, né? E ao mesmo tempo aumentou o faturamento. Só que aí a gente também vai para um outro ponto, tá? Se a gente precisa de um conhecimento humano para alimentar essas IAs, o que pode acontecer talvez no futuro aí como a IA resolve muita coisa, a gente tem pessoas se acomodando em alguns segmentos como ciência ou, não sei, matemática, e aí em algum momento vai faltar o ponto de evolução, entendeu? Porque, assim, a IA ela não consegue aprender sozinha, isso aí não existe, porque quem cria uma IA são os seres humanos, e a gente ainda não sabe como funciona a consciência, por exemplo, né? Então, se a gente não consegue criar uma coisa que a gente não sabe como funciona. Então, assim, eu tenho isso na minha cabeça. Qual que vai ser o limite disso no momento que não tiver mais tanto input para essa IA, entendeu? Não tiver tantas pessoas inteligentes desenvolvendo, como que vai ser nesse ponto? Porque a gente está cada vez mais acomodado, a gente vai ficando com automatização das coisas, TV, a gente hoje tem carro, a gente tem o celular, e o que isso vai fazendo? Vai fazendo a gente não precisar de alguns pontos, tá? Mas eu acho que logo vai estar fazendo muita coisa aí. Eu até puxei aqui um exemplo diferente para mostrar que não é só código, pessoal, tipo, baseado no que vocês falaram um pouco sobre conteúdo, né? Aí, tipo, ó, ele deu vários exemplos aqui do que poderia entrar como conteúdo para um canal, né, no caso de marketing. Então, é o que eu tenho visto muito vídeo no Instagram do pessoal falando, como criar 30 posts em 5 minutos, como... De fato, a ferramenta veio para facilitar. Você já tem o Canvas aí que está querendo integrar com ele, eu acho que já está integrando com alguma coisa. Tipo, sim, uma coisa legal aí, ele ia te ajudar a ser uma espécie de revisor aí de texto, por exemplo. Você pode passar um texto seu e aí pedir para ele arrumar, ajustar. E aí ele te cria uma versão nova, você cria em cima. Então dá para fazer muita coisa, tá? Eu fiz um teste, não sei se eu vou achar aqui agora, porque eu tenho criado muita coisa ali, mas eu fiz um teste de criar uma história, porque eu queria criar a ideia de um game, né? E eu pedi para ele criar um jogo para mim, e a ideia foi assim, cria um jogo com base no personagem que seja parecido com Indiana Jones, tem a mesma temática, e para explorações em cavernas tropicais. Ele criou todo um contexto histórico tão divertido que eu fiquei com vontade de jogar o jogo sem ele existir. E aí eu falei assim, mas beleza, agora eu quero que tenha uma pedra que seja super
preciosa, que ela que dá o poder para toda a floresta. E ele criou o nome da pedra, criou o coração da floresta. Aí eu falei, o nome é muito clichê, me dá um nome melhor. E aí ele foi criando outros nomes e dando a história por trás daquele negócio. Então, ele me gerou, ou seja, me gerou um jogo pronto, um contexto histórico e tal, que ficou super divertido, que eu falei assim, gente, eu preciso de tempo para programar isso agora, porque tá muito legal, eu preciso jogar esse jogo. Então, olha que maneiro. Ele ajuda a gente em criatividade. Às vezes a gente tem uma ideia e quer fazer alguma coisa, mas não sabe mais ou menos a linha que quer seguir, e aí ele pode ser esse suporte ali bem, não só na programação, né? Não só no código. Então, isso é legal a gente dizer, que não é só para programar, é para várias coisas, estudo e de outros assuntos. Então, é uma baita ferramenta. E é o que vocês estão falando direto, né? Eu creio que em pouco tempo isso vai estar no nosso dia a dia, bem mais comum como foi toda a tecnologia que hoje a gente usa, né? Como celular, como tudo que a gente tem hoje. Vai ser algo que apareceu, tá assustador. Creio que no meado do ano a galera já vai estar falando de ChatGPT. Eu acho que vai ser até forçado isso, sabe? Porque assim, as empresas vão querer a tecnologia. Como que eu uso isso numa casa inteligente? Como que eu uso isso sei lá, num carro? Como que eu uso isso no meu restaurante? Entendeu? No meu delivery? Como que eu uso isso dentro de um robô, por exemplo? A robótica tá bem evoluída, a gente vê robôs que fazem coisas incríveis. Tem uns vídeos absurdos de robô executando alguns trabalhos manuais difíceis, né? Que a gente, até um tempo atrás, a gente achou que o robô não ia fazer e estão fazendo já. Então, assim, eu acho que isso vai ser jogado dentro das pessoas, dentro da casa das pessoas, e quando a gente vê, já vai ter inteligência artificial em tudo que é lugar, entendeu? Eu vejo a hora que isso vai virar, assim, uma tecnologia de voz, sabe? Que a gente vai poder falar e ter as respostas igual outras tecnologias têm. E uma coisa também me chama muita atenção nisso é como que é uma tecnologia muito acessível, né? Por exemplo, a minha avó, ela é zero tecnologia, mas eu consigo imaginar quanto que ela ia amar utilizar o GPT, sabe? Ela ia super se divertir utilizando. Quando entrar o conceito de voz, e essa ideia que até o Fábio falou, né? A Cortana, que é o assistente de voz da Microsoft, que foi uma tentativa meio frustrada ali e tal. Mas imagina, a Microsoft vai bater de frente com a Amazon tranquilo. Porque se ele tem o ChatGPT por trás, o reconhecimento de voz para ele não é algo difícil. A Microsoft já faz isso bem, a Cortana entende. Só não traz resultados bons. Então, tipo... É que, na verdade, essa IA é uma junção de várias tecnologias. Então, você vai pegar essa tecnologia de reconhecimento de voz e vai passar. Você vai mudar o input. Isso aí eu acho que isso não é nenhum obstáculo. Isso já deve até existir. Eles só não lançaram porque o que você está mudando é o mecanismo de entrada da informação, mas hoje a gente já tem um mecanismo que entende a voz e traduz isso por um... Então, assim, isso eu acho que é o mais simples de fazer. Eu acho que a questão é isso, essas tecnologias são junções de várias tecnologias, né? Então, quando a gente fala IA, a gente acha que é um sistema só, mas não, ele é um conjunto de sistemas, de conceitos e algoritmos tem um monte de nome, é bem complicado essa parte de como que eles simulam redes neurais, por exemplo, dentro do redes neurais, tem outros algoritmos, eles basicamente juntaram tudo isso dentro de um pacote ali, vamos dizer assim, né, a forma leiga, criaram um super, e assim, mas assim, e vai impactar não só a gente, tá, vai impactar as pessoas do dia a dia, e quem souber usar isso aí vai, você vê o dono de um mercado da esquina, né, assim, parece besteira, mas como que ele pode usar isso aí para melhorar o dia a dia dele? Talvez um IA que ajude ele com detectando o que está faltando ali para ele comprar, o que ele precisa comprar, ajudando ele a gerenciar os gastos ali da padaria, do empreendimento menor dele, ou ajudando alguém a começar um empreendimento, tipo, o que eu faço? Eu quero criar um restaurantezinho aqui, o que eu tenho que ter, quais são os recursos, provavelmente vai ajudar muito nesse tipo de coisa. Então é criatividade, né? É ter criatividade para usar o ferramenta. É uma análise de mercado, de repente o cara pode falar na região sudeste qual é o produto mais consumido. Talvez ele tenha o conhecimento para fazer uma busca e mostrar e tal. Então, estatístico, né, dados estatísticos. Então, pode ser interessante para essas coisas mesmo. Nem isso é o limite mais. Fala aí, Cauê. Sobre essa questão que você falou, Ezra, sobre talvez tenha o conhecimento para mostrar, é uma curiosidade só, não sei se todo mundo sabe. Mas tá bem baixinho, Cauê. Fala um pouquinho mais alto, Cauê, que não tá dando para ouvir.
Eu não sei se todo mundo sabe, é uma curiosidade só, né, que eu quero trazer. O ChatGPT, ele tem o conhecimento dele limitado até os dados de 2021, né? Porque apesar de ser limitado, né, tende ao infinito, né? Então é só para acrescentar isso mesmo, só para trazer essa curiosidade. Eu vi isso mesmo. Tanto que se você perguntar quem é o presidente do Brasil, ele ainda fala que é o Bolsonaro, né? Ele ainda acha que é o Bolsonaro por conta do dado que ele tem. Mas já estão providenciando uma atualização, não sei se você chegou a ver isso, para atualizar a base dele, e eu acho que o crítico que vai entrar agora vai ser a chave de segurança, porque assim, ele vai precisar aprender. Mas como ele vai precisar aprender? Porque dependendo dos inputs, qual a tendência que ele vai ter de conhecimento, né? Quais os inputs de conhecimento? Porque se você parar para pensar, ele tem travas de segurança, então algumas palavras ele já te bloqueia. O ChatGPT já diz que se você pagar, ele desliga essa chave e você pode perguntar o que quiser. Então, será que esses inputs do perguntar o que quiser vai ser utilizado para alimentar a IA? Então é muito perigoso. Então, eu acho que a partir de agora vai começar a aparecer muito hacker de prompt, que é tentando arrumar um jeito de contaminar a IA, e isso vai virar outra profissão, vai ter os contra-hackers lá, que vai tentar porque assim, ela não consegue discernir, assim, até consegue, mas assim, se você passa muito, inclusive eu vi uma vez uma reportagem de há uns 2, 3 anos atrás, sobre inteligência artificial, que eles estavam desenvolvendo uma inteligência artificial lá, só que a inteligência artificial ela tinha respostas racistas. E isso era engraçado. Por que ela tinha respostas racistas? Porque a quantidade de input, de informação que ela recebia era de uma cultura de contexto racista. Então ela se tornou, né, podemos assim dizer assim, que ela se tornou racista. Então isso pode acontecer com ela também. Se a quantidade de input que ela recebe é errado, ela vai começar a transmitir informação errada. Entendeu? E com certeza já tem gente já pensando nisso, como é que eu contamino toda a base de dados que essa IA já tem e começa a estragar o produto, porque assim, é um produto de mercado importante, mas tem gente que não quer que esse produto se destaque, então vai começar a ter coisas assim, logo logo a gente vai ver aí bastante informação sobre isso aí. É importante também a gente saber que é o seguinte, né, a inteligência artificial, isso não é um assunto de agora, né, isso é um assunto de muitos e muitos anos, né. Acho que desde que a gente começou a produzir software, ou produzir, sei lá, algoritmos, né, a gente já pensava em ter inteligências artificiais aí trabalhando, então... Começou nos anos 50 esse estudo. Então, tem tempo. 50. Então, tipo, a gente tem... Passando um caminhão aqui. A gente tem aí a máquina de Turing, talvez tenha sido a primeira, né, inteligência que foi colocada numa máquina, né, para reconhecer padrões. E, caramba, pensa o quanto a gente já chegou, né, quanto tempo demorou para chegar até aqui. Eu lembro que em 2018, acho que foi 2018, eu participei de um hackathon, onde a gente precisava resolver um problema financeiro. A gente ia conversar com uma inteligência artificial ou qualquer coisa dessa maneira, tinha que ser em linguagem natural para que ele pudesse resolver problemas de dívidas. Então, eu podia conversar, passar meus documentos, meus dados e tal, ele ia conversando comigo para fazer parcelamento, sei lá, postergar uma dívida e tudo mais. E dentro desse hackathon a gente fez usando o Watson. E assim, eu nunca tinha usado. Na primeira vez que eu tive contato com o Watson em 2018, e assim, o Watson hoje está no chinelo com o GPT, mas assim, era incrível aquilo, foi bizarro, assim, em 16 horas, não, hoje a gente está vendo aí que a gente coda em 5 minutos, em 16 horas a gente fez uma solução que o Watson respondia tudo pelo Telegram, fazia o parcelamento de dívidas, não sei o que e tal, e eu falei, meu Deus, 16 horas para codar isso, e hoje a gente tem uma ferramenta que faz por mim, né, aquilo que eu queria, que eu precisei integrar. Que nem uma coisa legal aí, Fábio, que eu não lembrando agora, que nem a gente tem um celular e a gente não percebe, mas quando a gente instala algumas coisas, a gente dá, por exemplo, acesso ao Google saber sua localização em real time.
por exemplo. E existem IAs hoje que elas analisam todo o seu, elas conseguem saber o seu dia a dia, o que você faz através das rotas, ela detecta padrões e ela consegue, por exemplo, quando você foge do padrão, ela consegue detectar isso. E aí isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Você pode usar para recursos de, por exemplo, de marketing, de saber quando ou como vender para essa pessoa. Você pode usar isso para detectar, de repente, um problema de segurança. A pessoa ela faz sempre uma rota X, do nada, um dia, nunca fez e faz uma rota diferente. E aí a IA hoje já consegue detectar esses padrões e avisar também. Então, assim, a gente vai entrar numa era aí meio cinza assim, e vai acontecer muita coisa, né? A gente vai ter muita aplicabilidade para uma IA, porque a gente já tem esse recurso de rotas, né? Mas aí você aplica uma IA em cima disso, o que você não pode gerar de input, né? Show de bola. Pessoal, esse é um assunto que eu considero infinito. Então, você viu a pergunta aí, o Fábio, que eu fiz aí no... Será que a IA conhece todos os Pokémons? Certamente, né? Eu não conheço. Inteiro, né? E eu garanto que ela ainda cria um novo se você pedir. Sim, certeza, com certeza. Eu vi uma galera fazendo isso e ainda fazia o desenho do bicho no Midjourney ainda. Usava o Midjourney para criar um Pokémon ainda visual. Ah, muito legal. Teve um dia que eu perdi, eu só parei porque acabou a minha conta free do Midjourney, porque eu tava toda hora fazendo imagem lá, realmente é incrível. Pessoal, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Tem alguma dúvida ou algum comentário a fazer? Eu ia comentar que eu usei um dia desse, foi a primeira vez o ChatGPT, eu tomei um susto, cara. Tipo, qualquer coisa que eu perguntava, ele respondia na hora e, cara, é assustador. Eu até me perguntei se isso ia afetar o mercado de trabalho em relação a programadores e tal, fiquei assustado. Tipo, isso vai substituir os programadores justamente quando eu tô me tornando programador, eu fiquei, pô, não é possível. Justo na sua vez, né, Kaique? Não é possível. É só uma adaptação, cara. A gente fica tranquilo aí que a gente precisa dos juniors lá. Não vai substituir, não. Por mais que ela saiba fazer o código inteiro, o que vai acontecer é que você vai ter muitos mais juniors sabendo usar a inteligência artificial e usando ela para maximizar o resultado dele, entendeu? O que ele demorava para entregar em 2 semanas, ele começa a entregar em 2 dias, que nem um desenvolvedor sênior, entendeu? Então, assim, isso é incrível, tipo, eu, assim, imagina, se eu tenho uma empresa e eu consigo contratar um júnior, claro que ele vai ter o suporte ali de um cara mais experiente, mas que ele consegue usar a ferramenta dessa ao favor dele, entregar quase igual um sênior, até mais, e fazer tarefas muito mais rápidas, para mim, eu não vejo por que não contratar esse júnior, na verdade, entendeu? É o contrário, porque ele vai me gerar muito mais valor ali dentro, usando essa ferramenta, do que ele me geraria antes sem a ferramenta, porque eu vou ter um resultado maior, e aí pensando de forma pragmática, tá? Vou ter um resultado maior com o mesmo gasto, e isso para a empresa é incrível, assim. Então eu, assim, na minha visão, não vejo isso como um problema, vejo como uma solução, entendeu? Daqui a pouco os caras vão ser o contrário, eu quero mais júnior aqui, porque agora o negócio tá performando, entendeu? Então, ó, já fica a dica. E é aquela coisa, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, se você está usando ele no seu dia a dia, você vai criar o hábito de usar ele para resolver seus problemas, para te ajudar a resolver seus problemas. Cara, você vai ficar cada vez melhor, você vai aprender a perguntar melhor, você vai aprender até a leitura, né, do código, você vai passar ali mais código, você vai ter... enfim, tudo melhora, tá? Tudo melhora. E é isso. Acho que a gente está acabando por aqui também, Cauê, tá? Foi muito massa. Esse é um tema que está muito em alta e a gente precisava falar dele. Então, acho que a dica que fica para mim usem sem moderação, né? Na verdade, com moderação, tá, pessoal? Podem usar, mas assim, não parem de escrever o código, é importante vocês aprenderem, tá? Lê detalhado, né? Tenta entender o que cada coisa... Pergunta a ele quando tu não entendeu o código, pergunta a ele para você ter uma explicação, isso é importante.
Usa com crítica, né? Exatamente, usar com crítica. Exatamente isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Obrigado aos professores. Só um comentário. Eu duvido que ele sabe fazer os McLanche. Não sabe. Não sabe? McLanche ele não faz nada. Aqui Principalmente com aqueles preços, né? Aqueles preços lá do. Duvido. Aqueles preços, certamente. Quem não sabe que tem alguém da turma nova aqui? Não sei, né? Tem galera da turma nova. Tem alguém aí da turma nova. Os McLanche é um projeto que vai vir no curso mais pra frente. Pode ser que vocês vejam aí. Pode ser. Eu acho que eles não vão fazer os McLanche. Né? Mas já sabe que existe aí. Existe, Hoje eu brinquei até no GPT, até pedi para fazer receita, pedir. Aí, ó. Eu tô esperando sair a inteligência artificial junto com o robô que cozinha, que eu acho que vai ser sensacional. Fala assim, ó, faz para mim uma receita tal. Eu quero um que limpa a casa, gente. Esse aí eu compro. Se tiver um que limpa a casa inteira para mim. Pô, aí vai ser perfeito. O que limpa a casa e cozinha, pô, show. Pronto, né? Acabou. Pronto. É bom que dá tempo de ficar mais tempo vendo um filme com a esposa, né? E deixa o negócio trabalhar, os dois ficam juntos, é muito melhor isso. Será que ele baixa filme pra mim também? Filme? Baixa Avatar 2 aí. Será que baixa? Você sabe que é ilegal, né? Ele vai te bloquear isso. Com certeza, ele vai pior que ele tem essas travas mesmo. Tipo, tem algumas coisas que tu pergunta que ele fala, eles dão um pan na tela. Então, cuidado com o que vai perguntar. Mas acho que é isso. É isso. Isso aí, pessoal. Então, valeu demais. Até a próxima, né? Aguardamos sugestões, né? Então, para a próxima Tech Friday, vocês podem sugerir, né, um novo assunto, coisas que vocês queiram. Beleza. Valeu, galera. Pessoal, Sextou, agora sextou. Fim de semana.